advento do rei. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2, 23, fala a respeito disso. O propósito principal do Espírito neste livro é mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias predito por Moisés e pelos profetas. Não temos que imaginar uma história, temos nomes e datas. O Evangelho não se inicia com a expressão "era uma vez". Começa falando em Belém da Judéia. A cidade está lá, podemos conhecer o próprio local onde Jesus nasceu. A época é definida nos dias do rei Herodes. Então observe uma coisa: tudo que Mateus relatou não é simplesmente uma história, um conto. Ele relatou algo que aconteceu, algo que é real, algo que existiu, né? As datas são mencionadas aqui, os locais, né? E se nós formos para Jerusalém, nós vamos ver os locais lá. Os locais existem, as datas existem, os eventos aconteceram, que foram narradas por várias pessoas. Bem, próximo parágrafo. Muitos, começando a ler Mateus e Lucas, estranham as longas genealogias por eles registradas. Devemos, porém, ter em mente que foram incluídas nas Escrituras com algum propósito. Mateus traça a linhagem ancestral de Jesus até Abraão e Davi, para mostrar que era judeu, descendente de Davi. Lucas traça a linhagem até Adão, para mostrar que ele pertencia à raça humana. Só Mateus relata a visita dos magos. Além de serem magos persas, eram também intelectuais e estudavam os astros. Vieram adorar e honrar a um rei. Esses sábios não chegaram indagando: onde está aquele que é nascido Salvador do mundo? Mas: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, quando a gente fala sobre as genealogias, né, a gente começa a ler ela bem extensa, né? Que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e assim sucessivamente. A gente passa ali por 42 gerações até chegar em Jesus Cristo. É um pouco extensa. É que nós, os brasileiros, não temos o hábito de guardar a nossa árvore genealógica. Quando pergunto para você qual é o nome completo do seu pai, aí a gente lembra, né? Aí quando pergunto qual é o nome completo do seu avô, a gente já para um pouco para pensar, para tentar lembrar. Qual é o nome completo do seu bisavô? Aí já começa a dar um nó na cabeça, porque a gente não tem esse hábito de guardar o nome da nossa árvore genealógica. Agora os judeus não, eles sempre priorizaram isso. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, que Mateus ele é o único que fala a respeito da visita dos magos. Deixa eu até te trazer uma informação de que as pessoas usam a expressão os 3 reis magos. Já ouviu essa expressão? Os 3 reis magos. Só que não está escrito que eram 3 reis magos. Não está escrito. Está escrito os magos do Oriente. Não falam que era 3, também não falam que era rei. É os magos do Oriente. Então, quando eles aparecem, eles são guiados pela estrela. A estrela está no céu e eles começam a seguir a estrela. A estrela guia eles a respeito de onde nasceria Jesus. E eles começam então a guiar as estrelas. Quando eles chegam lá na Judéia, eles ignoram a estrela, porque eles já chegaram na cidade, né? E eles pensaram assim, aqui eu estou conjecturando, tá? Não está escrito dessa maneira, mas eles devem ter pensado assim: bom, estamos na cidade, se ele é o rei dos judeus, ele só pode nascer em um palácio, porque o rei nascia num palácio. Então eles foram procurar Jesus num palácio. Aí o rei Herodes ficou sabendo, e aí começou toda aquela tribulação, a perseguição das crianças, né?
que Herodes queria saber quem era esse rei dos judeus e mandou matar todas as crianças pequenas. Então, se observa uma coisa, na nossa vida também é assim, e isso aconteceu na vida desses magos. Enquanto eles estavam na visão espiritual, eles estavam olhando para a estrela e seguindo a estrela, porque a estrela estava conduzindo eles até onde Jesus a seguir, certo? Então eles estavam com a visão espiritual. Quando eles chegaram na cidade, eles saíram da visão espiritual e foram para a visão natural. Por quê? Porque eles tiraram os olhos da estrela, que era a referência deles, certo? E foram para a esfera natural. O rei só pode nascer em um palácio. E foram para o palácio e aconteceu tudo o que aconteceu do rei Herodes ficar sabendo, procurar matar as crianças. Aí José teve que sair fugido para o Egito com Maria e Jesus, né? Tudo isso por quê? Porque os magos do Oriente que vieram para prestar o seu culto ali ao nascimento do rei Jesus, eles saíram da visão espiritual e entraram na visão natural. Tá entendendo? Então aqui a gente aprende a importância de nós mantermos a nossa visão 100% espiritual. Nunca tomar decisões segundo a nossa própria vontade e o nosso próprio entendimento, mas sempre direcionado e conduzido pelo Senhor. Amém? E observe que eles chegam, esses magos, eles chegam e eles não perguntam: onde está aquele que é nascido Salvador do mundo? Não, eles chegam e perguntam assim: onde está o rei, recém-nascido rei dos judeus? O nascimento de Cristo foi seguido por 12 anos de silêncio até sua visita aos doutores da lei em Jerusalém. Depois foi envolvido novamente por um silêncio que durou 18 anos. Somente a palavra carpinteiro esclarece o que ele esteve fazendo. Jesus se preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. Que grande lição para nós. Então, observe uma coisa. No Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ouvir um pouco a respeito da infância de Jesus. Mas Mateus, ele não relatou isso. Mateus não relatou sobre a infância de Jesus. Então, Jesus, ele passou 30 anos se preparando para um ministério que durou 3 anos. Observe. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos. Aí nós observamos, principalmente nessa geração agora que nós estamos, muitos jovens pregadores que acabaram de aprender a dar uma saudação, já se acham os pregadores da hora, né? Isso em todas as áreas, músicos também. Se a pessoa aprendeu 2, 3 notas ali, já acha que é o cantor do momento, que é um devido momento. E não é assim. Tem todo um preparo, tem todo um aprendizado. Se nós formos observar a história de Paulo, quando ele teve encontro com Jesus, ele quis sair e já pregar o Evangelho. E ele quebrou a cara. Por 2 vezes tentaram matar ele. Aí o que o pastor de Jerusalém, que era Tiago, fez? Chamou Paulo, pegou o Barnabé leva ele lá para outra cidade, lá, para ele aprender com os discípulos. Aí Paulo ficou 3 anos aprendendo com os discípulos como fazer a obra missionária de Jesus. Está entendendo? Então, tudo há um preparo. Se o próprio Senhor Jesus se preparou 30 anos para cumprir a sua missão, por que nós iremos nos precipitar para sair fazendo do nosso jeito? Tem um jeito certo de fazer, tem um tempo certo para fazer. Então a gente não precisa pegar a carroça e colocar na frente dos bois, certo? Então a gente não precisa ter ansiedade. Calma o coração, descanse em Deus. No momento oportuno as coisas vão acontecer. Por quê? Lembra da estrela que guiava os magos? Tudo tem que ser guiado por Deus, direcionado por Deus. Bem? Seguindo aí. Que grande lição para nós. Muito de nós nos impacientamos com a necessidade de estudar. Parecemos não compreender o valor que Deus dá ao preparo do homem. A Bíblia nos mostra que os guias do povo tiveram de submeter-se ao período de preparo antes de realizarem a missão de que
foram encarregados. Vejam Abraão, José, Josué, Esther e outros. Então, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente observa todos esses homens e mulheres de Deus que foram usados grandemente por Deus na terra. Eles passaram por um momento de preparação. Não foi assim da noite para o dia, de uma hora para outra. Houve um preparo, houve uma direção de Deus, houve uma instrução de Deus. Amém? Seguindo aí, agora vamos falar a respeito da proclamação do reino. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 16 e o 20. Fala a respeito disso aí, da proclamação do reino. Então nós vamos ver aqui um versículo que expressa bem isso. Em Mateus ouvimos a voz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clamas no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 2 e 3. Observe uma coisa: o que é o Evangelho? Boas novas de salvação, ou seja, uma boa notícia, certo? E qual é a pregação de João Batista? Que foi a pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Então aqui esse versículo trata bem o que é o Evangelho. O Evangelho é a salvação do homem, a salvação de toda a alma. Por quê? Porque o homem estava propenso a passar a sua eternidade longe de Deus. Só que Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou o homem para viver perto dele. Certo? Vemos o rei deixar a sua vida particular para ingressar no ministério público. Mateus capítulo 4. Depois enfrenta uma crise. Satanás ofereceu um atalho que levaria rapidamente aquele reino universal que ele viera a ganhar. Jesus, porém, foi vitorioso, continuou para vencer todas as tentações, até a sua vitória final e ascensão ao céu, como o Senhor de todos. Então veja bem, Jesus passou 30 anos no anonimato, aí então ele deixou a sua vida particular para viver o seu ministério público. Por que ministério público? Porque tudo que Jesus fazia é para outras pessoas. Percebe que tudo que Jesus fez na terra, Jesus não fez nada em benefício próprio. Dá para entender bem isso aí? Jesus, enquanto esteve na terra, ele não fez nada por benefício próprio. Tudo que ele fez foi para as pessoas. Ele precisava de cura? Não, porque ele é Deus. Ele curou as pessoas. Ele precisava que o demônio fosse expulso do corpo dele? Não, porque ele é Deus. Ele expulsava o demônio que estava no corpo das pessoas. Ele precisava ressuscitar? Não, porque ele é Deus. Ele ressuscitava os mortos. Então tudo que Jesus fazia para as pessoas. Por isso que é um ministério público, porque ele servia às pessoas, certo? Seguindo, se a sociedade humana adotasse os seus padrões, o mundo estaria em ordem. Um dia, de acordo com seus ensinos, seria um pedacinho do céu. Em vez de anarquia, reinaria o amor. Cristo mostra que o pecado consiste não só em alguém cometer o ato, mas também no motivo que originou o ato. O Sermão da Montanha estabelece a constituição do reino. Então veja bem, se a sociedade no todo adotasse o padrão de Deus, todos nós estaríamos vivendo em perfeita harmonia sobre a face da terra. Por que existem guerras? Por que existem até essas pestes que são fabricadas em laboratório? É por causa da anarquia. Cada ser humano, cada indivíduo quer fazer o que quer. Por que existem os países comunistas? Porque aquele líder se acha o dono daquela nação. Ele acha que é o dono. E acha que todas as pessoas têm que viver de acordo com o padrão dele. Então, se o mundo entendesse o plano de Deus e aceitasse o plano de Deus e vivesse de acordo com o plano de Deus,
todos nós estaríamos vivendo em perfeita harmonia e até mesmo equilíbrio social que todo mundo almeja. Porque nós vemos isso na igreja primitiva. Na igreja primitiva não está escrito em Atos que aqueles que tinham propriedades vendiam os seus bens e repartiam com aqueles que não tinham? É assim que está escrito. Então o que é isso aí? É o equilíbrio social. Seguindo a leitura. Jesus não somente pregou, como também reuniu outros ao seu redor. Era necessário organizar seu reino e estabelecê-lo em bases mais amplas e permanentes. Jesus tem ainda uma grande mensagem para o mundo e conta conosco para proclamá-la. As ideias espirituais têm que se vestir de pessoas humanas e instituições para lhe servirem de coração e cérebro, mãos e pés, por meio de divulgação. Então veja bem, certa vez eu falei aqui para vocês a respeito da forma da adoração, né, do brasileiro e do judeu. Acho que na ministração da igreja que nós tivemos também, teve um pastor brasileiro que ele foi no Muro das Lamentações e ele estava ali fazendo a sua oração. De repente ele sentiu alguém batendo ele com o braço, outro batendo com o pé. Ele se sentiu incomodado, foi para um lado e do outro lado também começou a provocar ele. Aí o rabino que estava com ele disse assim: vocês brasileiros acham que entendem de adoração, mas vocês não entendem. Nós judeus entendemos de adoração, porque nós adoramos a Deus com todo o nosso corpo. Então veja bem, quando a palavra fala a respeito dos pés que levam nas boas novas, né? Quão preciosos são os pés que levam as boas novas. Está falando dos pés mesmo, né? Do pé físico do ser humano. Então, para que eu possa ir em algum lugar para falar alguma coisa a respeito do Senhor, eu tenho que me locomover, eu tenho que sair. Então todo o nosso corpo precisa ser usado num só propósito. O nosso pensamento não é a nossa alma, as nossas faculdades mentais. Então tudo é gerado dentro da nossa alma. Logo eu penso, eu falo e Deus cria. Então nós pensamos e colocamos em prática. E todo o nosso corpo precisa estar em perfeita harmonia para que nós possamos executar o chamado do Senhor. Jesus tem ainda, seguindo a leitura aí, Jesus tem ainda uma grande mensagem para o mundo, né? E conta conosco para proclamar. Então observe, essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Jesus veio, iniciou o ministério e deu a nós essa incumbência. Portanto, cabe a nós pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus conta conosco para isso. Seguindo a leitura, onde Jesus foi encontrar seus colaboradores? Vamos observar aí. Não no tempo entre os doutores da lei e os sacerdotes, tampouco os buscou nas academias de Jerusalém. Achou-os à beira-mar, consertando suas redes. Jesus não chamou nobres e poderosos, escolhendo antes as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então veja bem, quando a gente lê, vocês leram agora durante essa semana o Evangelho de Mateus, vocês puderam observar que quando Jesus operava um milagre, curava alguém, expulsava o demônio de alguém ou falava alguma coisa, sempre tinham os escribas e os fariseus que tentavam acusar Jesus de alguma coisa. E quem eram os escribas e os fariseus? Eram os doutores da lei da época. Os escribas são aqueles que copiavam, que eram os copistas, eles escreviam a lei. E tanto os fariseus quanto os saduceus eram os segmentos religiosos que tinha na época. Aí Jesus ainda usa a expressão, para não se contaminar com o fermento dos fariseus. Então observe, Jesus estava fazendo a obra, Jesus estava anunciando o Evangelho do Reino, Jesus estava operando milagres, e os fariseus, os escribas se levantavam contra Jesus, certo? Se levantavam contra. Então, Jesus ele não tinha como pegar essas pessoas para serem os seus colaboradores. Por quê? Porque essas pessoas já estavam cheias de si mesmas,
cheios de conhecimento da lei, e não iriam recebê-lo como Messias. Por que ele não iria recebê-lo? Tanto é que o acusaram, o prenderam e o crucificaram. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus viesse montado no cavalo branco, com uma armadura, com a espada na mão, derrotasse o governo romano que assolava a nação de Israel naquele momento e tomasse conta do palácio real e viesse trazer a paz na terra. E Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Colocou divisão entre, dentro da mesma casa, pai e filho, filho contra pai. Por quê? Porque uns iriam aceitar o Senhor Jesus e outros não. Eu me recordo no início da minha conversão, a minha mãe, eu chegava do culto, ficava lendo a Bíblia, e minha mãe falava: deixa de ser besta, vai dormir, fica lendo esse livro preto aí. Porque ela não tinha o conhecimento. Então naquele momento houve a divisão dentro do lar. Houve a divisão. Até que veio o conhecimento dela do Senhor e nós podemos alcançar ela para Jesus. Então observe que Jesus ele foi buscar os seus colaboradores aonde? Em lugares aonde ninguém pudesse imaginar. Pegou pescadores. Quando a pessoa escolhe, irmãos, preste atenção, quando a pessoa escolhe a profissão de ser um pescador, não desmerecendo, tá? Porque nós dependemos dele. A maioria deles são pessoas que não têm estudo. Por quê? Passam o dia, madrugada no mar. Então são pessoas sem conhecimento. Pedro mesmo era iletrado, Pedro não tinha estudo, não tinha cultura nenhuma. Está entendendo? Então era muito mais fácil Jesus pegar pessoas que eram vazias de si, porque os sacerdotes, os escribas, eram cheios de si, porque se achavam conhecedores da lei. Agora os pescadores não, eles eram vazios de si, não tinham conhecimento. Então é mais fácil. O que é mais fácil? Vou dar um exemplo aqui. Esse copo aqui está cheio de água, não está? Eu consigo encher ele de Coca-Cola até completar aqui, e a Coca-Cola ou a água ficar 100% Coca, 100% água? Não, né? E agora que o copo está vazio, se eu colocar a Coca-Cola aqui dentro, é possível ficar 100% Coca-Cola aqui dentro? Sim. Por quê? Porque o copo está vazio. Foi por isso que Jesus foi pegar os pescadores que estavam vazios de si. Porque Jesus poderia então colocar um conteúdo novo dentro deles, segundo o plano divino. Então eles ficaram 100% cheios de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos trazer a memória aqui agora, né? Dizendo que nós não podemos cochear entre dois pensamentos: ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Não tem como adorar a dois senhores ao mesmo tempo, certo? Seguindo a leitura, note algumas das advertências e instruções de Jesus aos discípulos declaradas em Mateus 10. Quais foram? Se esses requisitos são ainda exigidos hoje, você pode dizer que é discípulo de Jesus? A palavra reino aparece mais de 45 vezes em Mateus, pois este é o evangelho do reino. A expressão reino do céu mais de 25 vezes aparece e não figura mais em nenhum dos outros evangelhos. Das 15 parábolas registradas por Mateus, um bom número delas diz: o reino dos céus é semelhante. Então observe que todas as vezes que Jesus ia explicar o reino espiritual, ele dizia: o reino do céu é semelhante, e trazia uma coisa terrena para fazer a comparação. A gente observa muito bem isso em relação às parábolas. Seguindo aí, Jesus comparou o reino de Deus ao semeador, ao joio, à semente de mostarda, ao fermento da massa, ao tesouro escondido, à pérola de grande valor e à rede de pescador. Essas parábolas, chamadas de mistério do reino dos céus, descrevem qual será o resultado da presença do Evangelho de Cristo no mundo, na época presente, até a sua volta, quando então se realizará a ceia.
Lembra da parábola da boa semente? Uma caiu no meio das pedras, não tinha terra, cresceu, o sol veio, secou, porque não tinha raiz, certo? Outra caiu entre espinhos, né? Outra caiu em terra boa. Então, as pedras, espinhos, terra boa, isso tudo está relacionado ao coração do homem. Então, tem pessoas que recebem a palavra de imediato, tem pessoas que endurecem o coração, tem pessoas que param para ver, né? Então, quando cai em terra boa, aí germina e produz fruto. Agora, quando cai no meio da pedra, no meio do espinho, não prospera. Agora vamos falar aí a respeito da rejeição do rei. Quero ver se a gente consegue encerrar Mateus hoje, tá? Porque nós iremos conseguir. Vamos falar a respeito da rejeição do reino. Causa tristeza ao ler que Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora imagine, irmãos. Imagine você, Jesus, entrando por essas portas agora. Imagina Jesus entrando por essas portas. E nós sendo judeus. Aí a gente olha para ele e despreza. Aí ele sai e vai atrás dos andarilhos, dos mendigos, dos desprezados. Foi isso que aconteceu. Então tem que nos causar tristeza isso. Porque Jesus ele veio ao mundo primeiramente para os judeus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o restante nos alega que diz assim: mas tantos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que cremos em Jesus como Filho de Deus, temos esse poder de termos sido feitos Filho de Deus, porque acreditamos em Jesus, certo? Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Primeiro o reino foi apresentado aos herdeiros legítimos, os filhos de Israel, judeus, porém recusaram a oferta, rejeitaram o rei e finalmente o crucificaram. Por que os judeus recusaram o reino? O mundo de hoje aspira a um século de ouro, deseja, porém, a seu modo e de acordo com as suas condições. Não almeja o milênio estabelecido pela volta do Senhor Jesus Cristo. Era o que acontecia com os judeus nos dias de João Batista. Então observe, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm prazer em viver na terra. Afinal de contas, aqui na terra existem muitas coisas boas para que nós possamos usufruir que não seja pecado. Muitas coisas boas. Nós podemos ir na praia, nós podemos ir no rio, nós podemos jogar bola, nós podemos fazer festas, nós podemos nos reunir para se confraternizar. Existem muitas coisas boas, podemos fazer brincadeiras. Existem muitas coisas boas que nós podemos fazer na terra para usufruir. O problema é que o coração do homem está enraizado nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, e não quer nenhum compromisso com o Senhor. As pessoas amam a terra, amam o que a terra pode proporcionar, e não querem desejar o céu. Seguindo aí, somente o Evangelho de Mateus menciona a palavra igreja. A palavra vem de eclésia, do grego, que significa os chamados para fora. Visto que nem todos creriam nele, Cristo disse que chamaria qualquer um, judeu ou gentio, para pertencer à sua igreja, que é o seu corpo. Começou a estabelecer planos para a edificação de um novo edifício, um novo corpo de pessoas que incluísse tanto judeus como gentios. Quando se acharam longe da agitação em que viviam, Jesus fez a seguinte pergunta aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Veja bem, veio para os seus e os seus não receberam, ou seja, foi rejeitado, certo? Nós estamos falando a respeito da rejeição.
Foi rejeitado. Aí o que ele fez? Ele mencionou a palavra igreja, que significa eclésia, tirados para fora. Então, o Senhor nos tirou do sistema do mundo para que nós pudéssemos viver em santificação a Ele. Então a igreja, ela é hoje o corpo de Cristo. A Bíblia diz que todos nós somos membros de um só corpo, ao qual Cristo é a cabeça. Quem dizes que eu sou? Pergunta importante hoje em dia, feita primeiro por um obscuro galileu naquele lugar distante. Vem ecoando através dos séculos para se tornar a pergunta suprema: quem pensam vocês de Cristo? Que pensam vocês de Cristo? Aquilo que os homens pensam determina o que são e o que fazem. Então é uma pergunta que cabe para nós, né? Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Será que Jesus foi simplesmente um profeta? Será que Jesus foi simplesmente só mais um homem que defendeu uma causa? Não. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? O que os discípulos disseram? Alguns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és o Elias. Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, naquele momento, o Espírito de Deus entrou nele e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque por eles mesmos, eles não saberiam responder quem era. E era necessário aquela frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era necessária aquela frase. Por quê? Porque através daquela frase, Jesus disse assim: disseste bem, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro significa Petrus, fragmento de pedra, ou pedra pequena, certo? O nome de Pedro significa pedra pequena. Agora a Bíblia menciona que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular. O que é pedra angular? As casas naquele período elas eram feitas de pedra, e tinha uma pedra que ela era colocada na construção, ela era colocada em um ângulo que era fundamental para a construção da casa. Então era chamada de pedra angular, porque ela era fundamental para a construção de uma casa. E por isso que os escritores relatam que Jesus era a pedra angular. Por quê? Porque é o que sustenta a igreja. Ele é a pedra fundamental. Tem uma parábola que fala a respeito do homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva forte, o vento, e a casa desmoronou. Mas teve um homem sensato que construiu a sua casa, alicerçou a sua casa na rocha. Veio a chuva e o vento forte, e a casa permaneceu inabalável. Permaneceu firme. Por quê? Porque a casa foi edificada na rocha. Então, quando a minha e a sua vida está alicerçada em Cristo e não nas minhas vontades, nas minhas convicções, aí eu vou viver bem na terra. Amém? Seguindo aí. Eu não vou ler, porque a gente já acabei falando tudo que está escrito aqui. Vamos passar para a vitória de Cristo. Tudo que está escrito aí, antes aí eu já acabei falando aqui. Vitória do Rei. Na manhã de domingo de Ramos, uma multidão se aglomerava ao longo da estrada que conduzia a Jerusalém. É que naquele dia, Jesus iria entrar na cidade. Esse pequeno desfile não se pode comparar em pompa ao que são realizados na coroação de um rei ou na posse de um presidente. Teve, porém, muito maior significado para o mundo.
Pela primeira vez, Jesus permitia que os seus direitos na qualidade de Messias Rei fossem publicamente reconhecidos e celebrados. Aproximava-se o fim com terrível rapidez, e ele devia oferecer-se a si mesmo como Messias, mesmo que fosse para ser rejeitado. Cristo primeiro tem que ser o Salvador, para então vir outra vez como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A autoridade de Cristo é provada quando ele entra no templo e expulsa os mercadores, derrubando as mesas e acusando-os de transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Segue-se uma dura controvérsia. Então, retirando-se os fariseus, consultavam entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Jesus pronuncia o chamado do Monte das Oliveiras, prediz a condição do mundo após sua ascensão e até sua volta em glória, para julgar as nações pelo tratamento que dispensaram seus irmãos judeus. Temos focalizados alguns dos pontos culminantes da vida de Jesus. Ao entrarmos no Getsemane, agora começamos a penetrar nas sombras. Vemos o filho de Abraão, o sacrifício, morrendo para que todas as nações da terra sejam abençoadas por ele. Ressurgiu dos mortos porque era rei. Apesar de grande número de discípulos acreditarem em Jesus e segui-lo, a oposição dos judeus era cruel e deliberaram matá-lo. Mateus não é o único que registra as terríveis circunstâncias da paixão do Salvador. Ele, porém, nos faz sentir que as expressões de zombaria, a coroa de espinho, o cetro, a inscrição na cruz, todo aquele espetáculo de escárnio, enfim, provam sua condição de rei. Depois de permanecer 6 horas pendurado no madeiro, Jesus expirou, não apenas por causa dos sofrimentos físicos, como também de um coração partido, por levar sobre si os pecados do mundo. Ouvimos o seu grito de triunfo: tudo está consumado. Ele acaba de resgatar a dívida de pecado e se torna o Redentor do mundo. Isso, porém, não é tudo o que encerra a vitória da redenção. Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia e ao terceiro dia ressurgiu. Conforme anunciado, era a suprema prova da sua realeza. Os homens pensaram que ele estivesse morrido e o seu reino fracassado. Pela sua ressurreição, Cristo assegurou aos discípulos que o rei vivia e que um dia retornaria para estabelecer seu reinado na terra. Jesus anunciou o seu programa e uma hora de crise atingiu a história do cristianismo. O clímax encontra-se na grande comissão. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foram enviados com incumbência a de invadir o mundo com exércitos e pela espada submeter aos homens? Não, mas fazer discípulos de todas as nações. Do monte da sua ascensão, os discípulos partiram em diversas direções e prosseguiram já até alcançar os confins da terra. O cristianismo não é religioso, nacional ou racial. Não conhece limites de montanhas nem mar, porém envolve todo mundo. Quando falamos de servo, não queremos necessariamente dizer que se trata de alguém que faça trabalho e serviço. Servo é aquele que presta serviços. Cristo disse: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Nesse sentido, o presidente da República é um servo do seu país. É o maior dos cidadãos porque serve ao maior número de pessoas. Disse Jesus: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Amém? Então vamos aí falar um pouquinho a respeito agora do que nós vemos aí. Eu li números para explicar um pouquinho, tá? Nós falamos aqui a respeito da vitória do rei.
Então observe, o profeta Isaías, se não me falha a memória, no seu capítulo 53 e 55, retrata e relata todo o sofrimento advento do Messias, ou seja, aquilo que Jesus viria a passar, a padecer. Então veja bem, Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, certo? Depois ele vai até o Monte das Oliveiras, ali ele é traído por Judas, é preso. Após ser preso, o que fizeram? Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cuspiram no seu rosto, esbofetearam a sua face, pegaram um caniço e bateram na coroa de espinho ao ponto dos espinhos cravar na sua cabeça, na sua caixa craniana. Depois o prenderam no madeiro ali, açoitaram ele, depois tiraram ele do madeiro, colocaram a cruz sobre os seus ombros, ele todo ferido, todo ensanguentado, todo dilacerado, começou a caminhar pela via dolorosa, e as pessoas zombando dele, xingando ele, certo? Aí de repente constrangeram um homem chamado Simão Cireneu, para que ele ajudasse Jesus a levar a cruz, porque Jesus não estava mais em condições físicas de carregar a cruz. E levam Jesus até o Gólgota, o Monte da Caveira. Ali crucificam a Jesus e escrevem uma frase: Rei dos Judeus, e pregam sobre a cruz. Levantam o madeiro, furam o lado de Jesus com uma lança, aonde jorra água e sangue. Jesus disse que estava com sede, pegaram uma esponja com vinagre e colocaram na boca dele, certo? E ele passou todo esse sofrimento. Só que a maior tristeza de Jesus não foi todo esse sofrimento, escárnio e zombaria que ele sofreu, desde o momento da traição no Monte das Oliveiras até a crucificação. Todo esse sofrimento que nós relatamos aqui não foi o que mais pesou para Jesus. Porque lembram que Jesus, antes de ser traído por Judas, antes de ser preso, ele estava orando e ele disse essa frase para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava falando do sofrimento físico, mas da dor espiritual. Por quê? Porque quando Jesus estava na terra, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, intrinsecamente ligado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Mas no momento da crucificação, Jesus diz assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento da crucificação, ao meio-dia, quando houve densas trevas, foi o momento em que o pecado de todos nós, de toda a humanidade, estava sobre ele. E naquele momento Deus virou as costas. Então aquele momento em que ele levou o pecado da humanidade, o momento em que Deus virou as costas para ele, foi o momento de maior sofrimento de Jesus. Então o que ele sofreu no corpo físico não se compara com o sofrimento que ele teve por aquele período de 3 horas do afastamento do Pai. Porque do meio-dia até as 3 horas da tarde houve densas trevas. Aí depois ele exclamou a última frase: está consumado. Significa telestai, está consumado. Aí Jesus expirou na cruz e morreu. Naquele momento que ele morreu, aí se cumpriu o salmo que diz assim: levantai, ó portai as vossas entradas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Então, quando ele expirou na cruz, ele se apresentou no céu, e os arcanjos, os anjos disseram: abram os portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Aí eles perguntavam: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Aí ele entrou e foi recebido por Deus, né? Deve ter sido um momento maravilhoso aqui. Aí depois ele desceu e
e foi até as partes baixas, o Seol, aonde diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele desceu e apregoou, ou seja, Jesus desceu às partes baixas, as partes profundas da terra, o Seol, se apresentou a Abraão e a todos os mortos que morreram antes da vinda de Cristo à terra, se apresentou como rei, como Salvador, como Messias, como Filho de Deus, e levou cativo o cativeiro, ou seja, pegou Abraão e todos aqueles que estavam no seio de Abraão e levou-os para o paraíso, que está abaixo do trono de Deus, certo? Aí passou esse período, ele voltou de novo para o seu corpo físico, ali que estava dentro do sepulcro, se transformou agora no seu corpo espiritual e ressuscitou. Aí quando foram procurar, ele já não estava mais, porque havia ressuscitado. Então a ressurreição de Jesus foi o maior advento de comprovação na humanidade que verdadeiramente Jesus era o Messias e Rei que era guardado por toda a humanidade. Amém?